Fala pessoal, seja bem-vindo à nossa plataforma de ensino eletricamente. E a nossa aula de hoje é sobre circuitos com diodo Zen. Então, essa aqui é a nossa primeira aula. A gente vai fazer uma sequência aí de circuitos, de algumas alterações aí, né, que a gente vai fazer no circuito, alguns cálculos aí importantes. Acredito que diodo Zen é uma das dúvidas, né, de muita gente aí, então espero que ajude vocês. Aqui embaixo, né, do nosso vídeo, vou deixar o link aqui do nosso curso preparatório para o EAGS BET, que é para quem quer fazer aí para técnico em eletrônica, para sargento da aeronáutica, até 24 anos. E para o EAGS CEL, que é para aqueles que têm técnico em eletrotécnica, mecatrônica, eletroeletrônica ou eletromecânica, né? Qualquer um desses quatro aí pode fazer o EAGS CEL. A gente também está com o nosso curso preparatório aqui, beleza? Então, sem mais delongas aí, vamos fazer essa questão. Aqui, ó, circuitos com diodos N, tensão de entrada fixa e resistor de entrada fixa. O que que isso quer dizer? É o seguinte, a minha tensão de entrada aqui, eu não vou variar, e a minha resistência de entrada eu também não vou variar. O que que eu vou fazer? Eu vou mudar apenas a carga. Então, primeiro a gente vai fazer o cálculo com a carga sendo de 1,2K e depois com a carga sendo de 3K. Então, isso que significa esse vídeo de hoje. A gente vai alterar, como se tivesse um potenciômetro na carga, se eu fosse mudar ali, né, tá com 1K ali, depois eu mudo para 3K. Praticamente isso que vai acontecer. Os outros vídeos, eu vou deixar a carga fixa e vou alterar o resistor de entrada, vou alterar a tensão de entrada. Então, para cada alteração, existem fórmulas diferentes e análises diferentes. Então, para esse vídeo aqui, a gente vai ter que achar a tensão na carga, a tensão no resistor de entrada, que é esse resistor aqui de 1K, a corrente do diodo Zen e a potência do diodo Zen. Então, circuito bem tranquilo aí, beleza? Então, vamos começar utilizando a carga aqui, ó. Essa carga aqui de 1,2K, beleza? Primeiro passo, sempre que você começar a mexer com o diodo Zen, você tem que fazer a tensão de TVNAN, ou seja, você precisa saber se o diodo Zen está ligado ou se ele está desligado. Ou seja, a tensão no ponto A e B, esse ponto aqui, ó, onde está ligado o diodo Zen, ela tem que ser maior que o valor do diodo Zen. Se ela for maior, significa que o diodo Zen está conduzindo e está dentro do circuito. Então, é como se fosse aqui, ó. Se a tensão VAB, que é a mesma tensão de TVNAN, for, né, maior do que a de diodo ó, tensão, vou botar aqui, deixa eu apagar esse, ó, maior do que VZ, então ele está ligado. E se for o contrário, a tensão VAB, que é igual a tensão de TVNAN, for menor que a do Zener, ele vai estar desligado. Beleza? Esse é o primeiro teste. Então, deixa eu apagar aqui, que esse aqui é só informação de caráter para quem não sabia, sabe agora. Como é que eu vou fazer isso? A minha tensão VAB, é a mesma coisa que a tensão em TVNAN, ela vai ser a fonte de entrada multiplicado pela carga. A gente vai usar aqui, ó, 1,2K primeiro. Então, vai ser 1.200 dividido pela soma dos dois resistores, que vai ser de 1K com o da carga. Então, aqui vai ter 1.000 mais 1.200. Calculadora. Ó, 16 multiplicado por 1.200. Dá esse valor aí. Dividido pela soma ali, ó, vai dar 2.200. Então, eu achei 8,7 volts. Ou seja, a tensão no ponto A e B, ela não é suficiente para poder fazer conduzir o diodo. Ou seja, ela é menor que ele. Então, ele está fora do circuito. É como se o circuito estivesse aberto. Beleza? Então, não tem diodo Zen no circuito. Então, pelo cálculo aqui, a gente vê que ele está aberto. Qual que é o próximo passo que a gente vai fazer? A gente vai calcular a tensão na carga. Então, como é que vai ficar o circuito? Vou botar aqui no cantinho, ó. A tensão AB, só para eu saber aqui, ó, que a tensão de TVNAN é igual a 8,7 volts. Então, isso aqui me diz que o diodo Zen está desligado. Então, o circuito fica isso aqui, ó. Fica apenas a fonte
e 2 resistores ali em série, mais nada. Então, ele quer saber a tensão VL. A tensão VL é a da carga, a tensão que passa aqui. Então, a minha carga vai ser de 1,2K e aqui é 1K. A fonte, 16 volts. Vou somar os dois, né, fazer lei de Ohm ali. Soma os dois, vai dar 2,200. Se eu quiser saber a corrente do circuito, eu pego aqui, ó, 16 dividido por 2,200. A corrente é de 7,27 mili. Então, aqui está entrando uma corrente de 7,27 miliamperes. Essa é a análise. Essa corrente, ela vai passar para cá também, ó, porque o circuito está certo e esse cara aqui está fora. Então, quando estiver passando uma corrente por uma resistência, vai estar uma tensão. Então, a tensão VL vai ser 1.200, que é a resistência aqui que a gente botou, né? A primeira, multiplicado por 0,00727, que é a corrente. Então, fica assim, ó, 1.200 multiplicado por 0,00727. 8,72 volts, ou seja, a própria tensão de Thevenin que a gente calculou aqui, ela está em paralelo com o RL. Então, a tensão no resistor é a própria tensão de Thevenin, porque ele está aberto. Se o diodo Zen estivesse funcionando, aí a tensão em cima da carga seria do próprio diodo Zen. Beleza? Então, aqui, ó, o meu VL ele é igual a 8,7 volts, ou seja, a própria tensão de Thevenin. Lembrando que o resistor está em paralelo com ponto A e B, não com o resistor aqui de 1K, beleza? Então, aqui, mais um para a gente. Calcular aqui agora, ó, a tensão que passa pelo VR. Olha só, a corrente está passando máxima por ele, só multiplicar. Então, se eu pegar a calculadora aqui, ó, 1.000 multiplicado por 0,00727. A gente vai ter aí, ó, 7,27 volts. Então, o nosso VR, 7,27 volts. Então, mais um aí para a conta. E a corrente do diodo e a potência do diodo serão zero, porque o circuito aqui está aberto, não desce corrente. Então, IZ é igual a 0 amperes e PZ é igual a 0 watts. Então, aqui, bem de boa, todos os nossos cálculos. Do lado de cá agora, a gente vai fazer aí o cálculo com a carga, né, igual a 3K. Primeiro passo que a gente tem que fazer, saber se o circuito está ligado. Então, a gente vai fazer a tensão de Thevenin. Vou mudar a cor aqui, ó. Tensão de Thevenin. Agora vai ser 16 multiplicado, a gente vai usar agora, ó, 3K. Então, fica 3.000 dividido pela soma dos dois. Ou seja, é 3.000 mais 1.000. Calculadora, 16 vezes 3.000 dividido por 4.000, que é a soma dos dois. Eu vou ter 12 volts. Olha só agora a diferença, eu tenho 12 volts aqui. A tensão de Thevenin, ela é maior do que a tensão do diodo Zen. Agora sim, o diodo Zen está no circuito. Então, primeira coisa aqui, ó, a tensão AB é igual a 12. 12 volts, tranquilo. Tudo calculado ali de boa, mas vamos lá. Agora eles querem a tensão em cima da carga. Veja só, deixa eu apagar aqui esse círculo. O próprio diodo está em paralelo com a carga. Então, a tensão na carga é a própria tensão do diodo. Então, VL é igual a 10 volts. Nenhum mistério. Porque está aqui em paralelo, ó, todo mundo em paralelo. Beleza? Agora que é o VR. O VR, aí, a gente vai fazer aqui, ó. Esse resistor aqui, ele está entre duas tensões. A de 16 e a de 10. Então, o que a gente vai fazer? 16 menos 10, certo?
a gente vai dividir, né? Dividir aqui pelo resistor, para a gente achar agora a corrente que vai passar. Essa corrente que está aqui era do outro cálculo que a gente fez, só que agora o diodo está dentro. Então, a gente vai primeiro achar a corrente, né, que passa aqui, ó. Aqui está aqui para a gente depois fazer lei de Ohm. Então, essa corrente aqui, ó, vai ficar assim, ó. Corrente é igual a 16 menos 10 dividido para 1000. 16 menos 10 é igual a 6 dividido para 1000. 6 mili. Então, vai estar passando aqui, ó, uma corrente de 6 miliamperes. Se eu multiplicar por 1K, a gente sabe aí que vai dar 6 volts. Beleza? Então, ó, a nossa tensão de VR é igual a 6 volts. Até aqui, tranquilo. Beleza? Então, deixa eu botar lá para cá, ó. 6 miliamperes, que é a corrente máxima ali. Agora, eu tenho que calcular a corrente do diodo N. Ou seja, eu tenho a corrente máxima que chega e tem uma corrente que desce para o diodo e tem a corrente que passa para a carga. A corrente da carga, só se eu pegar a tensão que está em cima da carga, que é os 10 volts, dividir pela carga, você vai achar a corrente que desce ali. Depois só fazer Kirchhoff para análise de corrente. Então, se eu pegar aqui, ó, 10 volts, ó, dividir por 3K, eu vou ter 3,33 mili. Então, aqui passa uma corrente de 3,33 miliamperes. De boa. Agora você vê o seguinte, por Kirchhoff, ó, eu tenho essa corrente que entra no nó, eu tenho essa corrente que sai do nó e essa também. Ou seja, a soma das correntes que saem do nó é igual àquela que entra no nó. Então, seria 6 miliamperes é igual à corrente do N mais a corrente do resistor. 6 miliamperes, que é a máxima, a do N eu não sei qual que é, e a do resistor é 3,33 mili. Então, agora abaixo, é só subtrair, né? Então, a corrente do Zener vai ser o 6, ó, 6 menos 3,33, 2,67. Então, aqui, ó, 2,67 miliamperes. Então, a corrente que desce aqui é 2,67 mili. Beleza? Então, todos os cálculos aí foram feitos. O circuito é só isso aqui mesmo. Então, o nome do título desse vídeo é tensão de entrada fixa e resistor de entrada fixa. A gente só mexeu na carga para os dois valores. O primeiro valor, você viu que o diodo ficou desligado e o segundo valor, o diodo ficou ligado. Então, muita atenção aí. Muita gente erra na prova essa questão aí, porque não sabe fazer, né, o cálculo para ver se o diodo Zener está ligado ou desligado. Então, se esse vídeo aí foi bom para você, se foi útil de alguma forma, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para você não perder a continuação aqui desse vídeo. Até a próxima e valeu!